Não me arrependo de ter me entregado ao amor. Meu Deus, eu te amo. Com essas palavras de Santa Teresinha, nós iniciamos o episódio do Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 19 do Santo Pode. E hoje um episódio dedicado especialmente a Santa Teresinha. Certo? E para falar com a gente hoje nesse papo, nós trouxemos, nós temos a presença da Micaele, ela que é devota de Santa Teresinha. Atualmente ela atua, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes como catequista e membro da equipe de formação paroquial. É isso, Micaele? Isso. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. E coordenadora do Grupo Nardo, acho que Sim, pode. Coordenadora do grupo. isso. Grupo Nardo, que é voltado para a promoção da qualidade de saúde mental. Pronto, aí. Isso é bom. Isso é bom, né? É bom saber disso. E aí, no nosso episódio. É porque eu cortei aqui porque eu acho que tá no pause, mas é melhor ficar no pause, porque fica direto, né? É. É a Pois Santa Terezinha bem, olhando aqui pra nós. Micaele, Então, nesse episódio especial do Santo Pode, para falar da devoção de Santa Teresinha, né? Nós queremos saber de você antes, inicialmente, né? Sim, Quem é Jesus na vida da Micaele? tudo. Minha vida. Absolutamente tudo. Se tirar, não fica nada. É isso. Acho que quando me descobri quanto pessoa, vocação, absolutamente a essência da Micaele. Se tirar, não fica Não fica nada, né? nada. Bem, E aí, Micaele, assim como basicamente todos nós que viemos aqui, a gente tem uma história de conversão, né? Sim. E aí o que a gente queria saber um pouco sobre a sua história de conversão e dentro dessa história de conversão, como que Santa Teresinha esteve dentro dessa história, como que ela intercedeu por você, como que ela foi lhe guiando dentro dessa caminhada para Sim. chegar até a Micaele de hoje. É curioso porque Santa Teresinha é uma das santas mais conhecidas, né? As pessoas, mesmo que não conheçam a história, mas de algum modo dedicam alguma veneração. Ela é muito famosa, Casa das Rosas, enfim. Chega a ser uma devoção bem popular. Então, eu sempre estive nesse meio. Eu cresci no meio católico. Eu fui acólita quando criança. A minha mãe é muito devota de Santa Teresinha. Entendeu? Então eu cresci nisso, mas incrivelmente somente na vida adulta é que eu vim despertar para isso. Eu escutava, por exemplo, na paróquia onde eu atuei como acólita, e aí eu testemunhei jovens que se consagravam à vida religiosa e eles falavam muito, ou ia para a Ordem das Clarissas ou para a Ordem das Carmelitas. E eu não tava nem aí. Eu nunca quis me aprofundar sobre, né? Ah, Carmelita, estranho esse nome. E passava, sabe? As Mas Clarissa de Santa Clara? Não, isso. isso. Era Clarissas e Carmelitas, era o que mais tinha os jovens. E aí, já na vida adulta, já agora, já como catequista, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, foi que uma vez dando encontro sobre vocação, aí começou assim umas inquietações. E especificamente, posteriormente, numa adoração, que é uma paróquia muito adoradora, a gente tem a manhã de oração. E nesse novembro de 2017, especificamente, foi quando eu escutei o chamado, né, para a vida religiosa. E veio a Ordem das Carmelitas Descalças. E eu, minha gente, cresci ouvindo essa palavra, nunca quis me aprofundar sobre. E, sabe, e eu lembro que eu chorava muito nessa oração, porque eu já tinha todo um plano para mim.
E eu estava, de certa forma, resistente a abandonar tudo por conta desse chamado. Eu tive isso. Eu vivi essa experiência. Mas a minha maturidade, na época, também, com o processo, fui percebendo que ele precisava me atrair para o Carmelo, de algum modo, para o meu processo, e que não exatamente naquele momento eu viria a me consagrar à vida religiosa, a assumir de fato. E que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu fiz acompanhamento com a madre, com a irmã, a responsável pelas mestres das noviças, enfim, fiz um acompanhamento. Fui me aprofundando sobre a vida dos santos carmelitas, sobre a espiritualidade carmelita. E Santa Teresinha do Menino Jesus foi a que me encantou de imediato. Né? Lendo a biografia, conhecendo, não diria nem sobre os milagres, mas sobre a essência, a simplicidade. Né? Cada trecho da autobiografia, não é possível, sabe? E eu me identifiquei bastante. Eu diria que dentro de quem eu sou hoje, a minha espiritualidade, a minha relação com Deus, tem muita influência da Santa Teresinha, porque eu observei bastante a sua oração, o diálogo que ela tem, a profundidade, e eu diria que eu aprendi com ela a ter esse não constrangimento, né? Então, eu consigo me despir na frente de Deus, diante de Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Era uma característica muito forte da santa. Então, ela sentia aquilo, isso retrata muito na autobiografia, que ela às vezes cometia uma coisa besta, mas aquilo doía tanto nela, né? E aí ela ficava remoendo, remoendo, mas a confiança na misericórdia divina era maior. Então ela escolhia colocar a graça de Deus acima das suas vergonhas. E ela tinha confiança de que, confessando, logo seria perdoada. Então, mesmo com todo constrangimento, não, eu vou expor, vou falar, vou confessar. E isso me influencia demais, sabe? Pelo menos diante dele, eu quero ser Micaele sem qualquer máscara, sem qualquer farsa. Pelo menos com ele eu quero ter uma relação íntima o bastante para que eu permita ele me conhecer a fundo mesmo. Ver a Micaele como ela verdadeiramente é. Sim. Exatamente, né? Como você falou, né? Conhecer esse tudo e esse todo, né? Da Micaele. E aí, antes da gente adentrar mais especificamente na história, né? A gente vai pedir para você falar um pouco da história. Você falou da autobiografia que leu. Eu trouxe um livro aqui Sim, na minha biblioteca católica das cartas. Nós temos outro livro aqui, que esse livro eu tentei, como eu te falei, né? Tentei, sim. entendeu? Mas a dona percebeu e, enfim, não vou conseguir mais tirar ele hoje daqui de dentro. Vai ficar aí para decoração. Antes da gente entrar mais especificamente na história de Santa Teresinha, né? A gente ia pedir para você contar a história dela, enfim. A gente queria saber um pouco mais sobre essa questão do nardo, né? Tu Sim, falou Sim, como sim. é que sim. é, já que você tocou nesse assunto, como é que o grupo lá funciona, como são as A atividades, enfim. inspiração da pergunta achei bem plausível. Eu, inclusive, mencionei porque tem a ver com Santa Sim, Terezinha. Sim. Né? No momento em que eu comecei a fazer o direcionamento no Carmelo, eu estava realmente muito transtornada. Eu lido na catequese, catequese jovem e adolescente. E lá surgem muitas demandas. Né? Então, no nosso pouco conhecimento enquanto catequista, a gente às vezes até ficava assim, meio, como que a gente reage a isso? A gente percebia alguma Sim, demanda sim. no adolescente e aí, enfim. E a gente buscava, de algum modo, um direcionamento. Quando eu fiz o direcionamento no Carmelo, gente, isso veio uma ampliação a respeito do tema espiritualidade e psicologia andando ali juntas. Isso é muito percebido na espiritualidade das carmelitas, essa coisa de investigar, de silenciar, de se autoconhecer, de escutar. Então, você tem uma disposição para esse autoconhecimento, essa abertura, e isso te permite, não diria ter domínio, porque a gente não tem, mas isso te permite a ter um pouco mais
de controle sobre o que você sente, sobre os seus gatilhos, sobre potências, enfim. E isso me despertou para a questão do grupo, da, em torno da promoção da qualidade de saúde mental. Levei a proposta para o pároco, ele gostou. O grupo hoje atua junto com a catequese, né? A gente tem a catequese familiar, que é com os pais dessas crianças e adolescentes. E aí o grupo Nardo atua ali, com esses pais, né? Então, o nosso pároco, ele também foi muito visionário nesse sentido, porque Ele é bem receptivo a essas coisas, né? diante de algo totalmente novo, a gente ficou pensando, mas precisa ter uma estrutura, como que a gente vai cutucar uma ferida do outro, questões de psicologia Sim, sim. mental, e aí a gente não vai ter como acolher, né? Então, para o público adulto, nós vimos que seria muito mais viável no momento, né, do que ir diretamente no adolescente ou na criança. Sim. Enquanto não a gente não tem uma estrutura. Então, de certa forma, a gente acolhe as pessoas que têm mais contato com esse catequizando, as pessoas que vivem no lar com ele. Então, é um auxílio. E aí eu fui despertando para outras coisas, porque como eu atuo na catequese adolescente, eu vi os pais como os pais do adolescente. Dentro do grupo Nardo, fui ampliando e tem sido muito bacana essa experiência, até mesmo para despertar no próprio pai, na própria mãe, de que ele não é só mãe ou ele não é só pai daquela pessoa, daquela criança ou adolescente, mas enquanto indivíduo em particular, né, que tem suas ambições, seus desejos, seus sonhos, enfim, fora da maternidade ou fora da paternidade. E nós temos os encontros aos sábados, enquanto acontece o encontro com os catequizandos dentro da catequese, os pais estão também ou tendo catequese com as nossas catequistas, ou num encontro com o grupo nato, sempre promovido, direcionado por algum profissional da área, psicólogo, e quando é de outra área, a gente tenta fazer um diálogo entre a psicologia e educação física e nutrição, outra área, mas sempre com um profissional que conversa antes com a psicóloga do grupo, para ter o direcionamento. Então tem sido uma experiência bem bacana a gente levar mais informação, mais clareza a respeito desse tema. A gente sabe que é algo muito, Sim, hoje em dia é hoje bem. em dia, especialmente no retorno da pandemia, nós percebemos que há importância muito maior a respeito disso, né? Como que as pessoas estavam voltando da pandemia. Enfim, desse bem. E esse Nardo, eu fiquei na dúvida se é uma sigla Não. ou é um nome referência a alguma coisa, tipo. Sim, foi o nosso pároco que escolheu o nome. Ele vai a Jerusalém e traz perfumes de lá. Sim. Então, estava bem inspirado na época, Podia levar nós, né, também. né? Alguma hora dessa. Estava bem inspirado. Nós não tínhamos ideia alguma de qual seria o nome. A gente tinha toda a essência do grupo, Aham. mas aí ele veio com essa delicadeza de fazer a menção justamente à passagem, né? De lavar os pés, Sim, sim. de acolher, foi um gesto de consolo, foi um gesto de acolhimento, né? Então, os membros do grupo Nardo basicamente pede essa permissão ao seu público, né? Permita-me que a gente lave os seus pés, que a gente te acolha, que a gente possa criar aqui algum conforto. Quando eu vi o nome, eu disse, não, mas o Nardo. Aí eu fiquei tentando Sim. associar o sigla, núcleo de apoio. Aí eu não- É dar o perfume mesmo. É o perfume, O perfume é o nome Nardo. é o perfume. Isso. Muito Eu bem. disse, além do perfume, acho que deve ser, tipo, claro que o nome vai ser voltado ao perfume, mas que tinha alguma outra conotação, tipo, núcleo de apoio, alguma coisa. Sim, Eu fiquei sim. na minha cabeça aqui tentando matutar. Isso. Rapaz, associaram mesmo o perfume a sigla e eu viajei. Inclusive, lá Nossa Senhora de Lourdes foi a paróquia onde eu me batizei e onde eu tive uma experiência de retorno, né, de conversão para essa caminhada. E assim, é uma paróquia lá muito grande, né, sempre meio movimentada. Você falou que além do Nardo, né, a gente falou aqui no início, aí é catequista, membro lá da equipe de formação, e como é que tu Sim. consegue
administrar isso tudo ali? Todas essas atividades. Bem, é Porque o claro. apoio do padre é irrestrito, né? Sempre tem um apoio ali, né? Sim, mas assim, é claro que cada uma dessas atividades, no momento em que eu me propus, eu analisei, né, se nenhuma iria chocar, Chocar. claro. E também as pessoas com quem eu trabalho, né? Então, sempre vai ter isso. Ah, eu não posso hoje, mas outra pessoa está, né? Então, vocês podem cuidar disso nesse encontro, tal. E a gente se ajuda, a gente se ajusta. É primeiramente a graça de Deus, com certeza, porque assim, na lógica, não teria como dar certo. Realmente, a nossa paróquia, mesmo que não seja pelas atividades que eu atuo, mas tem as atividades a nível paroquial em que todos devem estar presentes, né? Pela sinodalidade. E acaba que todos se envolvem. E a gente sabe que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, você mal respira, já tem outro evento. Então, o tempo todo a gente está conciliando. Catequese com arraial, catequese com quermesse, catequese com formação paroquial. O tempo todo. Mas, graças a Deus, a gente é uma equipe que consegue se ajustar nesse sentido. Cada um ajuda do seu modo E vamos na graça de Deus. acontece. Realmente tem muita atividade. Eu fui no grupão agora domingo e estavam falando sobre a missão de Miguel Alves, né? Sim, Aí rapaz, aqui tem muita coisa para fazer, né? E aí foi importante você ter falado, Micael, sobre a questão da importância da catequese, porque ela vai muito além somente de você trazer ali a doutrina católica e tudo mais, sim, mas ela vai permeando agora, justamente atualmente, ela permeia muito mais profundo, né? Vai mais nessa parte psicológica, sim. na parte mais humana dos próprios catequizandos. E aí é sempre bom quando a gente traz aqui alguém que ama o que faz. E a gente percebeu que tu ama muito a catequese, né, Teresa? Sim. Pelo fato que você ter prestado atenção nesse outro detalhe, o detalhe mais psicológico das pessoas, o detalhe mais mental. Sim. E aí eu queria que tu falasse um pouco também desse desafio, né, que a catequese encontra atualmente, de ir muito mais além do que simplesmente trazer a doutrina Sim. católica. Sabe o que é interessante? O público que eu trabalho adolescente, eu diria que é primeiramente adolescente. A gente tem uma turma de jovens, né? Jovens adultos, mas o alvo são os adolescentes, né? Porque a catequese para jovens adultos, ela surgiu com o desejo do padre e já é um grupo particular. E aí, tudo o que soaria como desafio para outras pessoas é o que mais me faz amar a catequese com adolescentes. Uhum. E as pessoas perguntam, Micaele, como que tu consegue falar com eles assim? Eles são volúveis, eles são questionadores. Eu amo isso. Eu imagino que dentro daquela personalidade forte, se converter, ele vai ser um cristão daqueles. São Paulo. Ele vai ser o Potente, missionário, Potente. entendeu? Então eu não fico imaginando, ele vai me dar trabalho. Eu só fico imaginando, meu Deus, isso aqui lapidado. Se o Espírito Santo pega isso aqui, É verdade. isso ó, flui. Bom. E já agora, a gente já conheceu um pouco mais da Micaele, o que ela faz na paróquia, né? Nós vamos nos voltar agora para o tema do episódio, que é devoção a Santa Teresinha. E aqui a gente fez essa arte, a gente colocou aqui algumas denominações, algumas características, né, da Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, o nome dela, né? Teresa de... Agora, Lisier. ó, aí, tá vendo? Aí. Tem que saber. Pequena Via, né? As meditações que ela faz, Sim. Pequena Via de Salvação. Questão da Rosa, o amor, né? Que ela dedica muito a Deus. O Carmelo, vou deixar de falar do Carmelo. E a Santa Face, eu não sabia, que é Teresinha do Menino Jesus e E da a Santa Sagrada Face. Sagrada Face. Algumas denominações Santa Teresinha. Agora a gente gostaria que você se aprofundasse mais aí sobre a história dela, quem foi, o que ela fez. Nossa, Enfim, fique à vontade. tá certo. Né? Foram 24 anos bem Bem profundos, vividos. bem intensos, né? Entrou aí no Carmelo já com 15 anos.
Mas assim, a profundidade e a intensidade da história de Santa Teresinha, ela mesma menciona que ela foi muito agraciada, porque ela perdeu a mãe aos 4 anos. E ela, incrivelmente, lembra, né? Ela tem memórias, Memória do tempo. né, do tempo. Então, ela relata, ela inclusive divide a própria história em 3 etapas, né? Em 3 tempos. Ali até ao falecimento da mãe, do falecimento da mãe até a entrada do Carmelo, e da entrada do Carmelo até, né? E, gente, a criança de 3 anos. E ela tem memórias assim. É claro que no momento que ela faz a autobiografia, você percebe que ela também teve outras fontes, né? Sim. Naquele tempo, as pessoas comunicavam com cartas, né? Então, ela teve acesso a cartas da mãe dela, que mandava para outros parentes. E aí relatava, hoje a Terezinha fez isso. Nossa, a Terezinha está crescendo e aconteceu Ela é isso. conciliando com as memórias, né? Isso. E isso foi ajudando a ter essas memórias. Mas, assim, ela cresceu dentro de um seio familiar incrivelmente para lá de católico, para lá assim, de uma essência. Não tinha como os pais não terem sido canonizados também. Entendeu? É até complicado de escrever. É até difícil de escrever. Todas as irmãs, a mãe, o pai, todos ali na mesma sintonia, todos voltados para o mesmo sentido, todos devotos. E a educação, a estrutura, os costumes, os valores. Então, Santa Teresinha, ela foi realmente muito bem cuidada, muito bem zelada, para que nós tivéssemos essa veneração hoje, tivesse acesso a essa santa. E após o falecimento da mãe dela, a gente percebe que ela já entra em uma fase um pouco mais obscura, né? Então ela começa a ter outros questionamentos, ela se sente um pouco mais sombria, né? Mais quieta. A criança que era agitada e falava muito e questionava, brincava, já não estava mais tão assim, já estava um pouco mais restrita. Precisavam mudar de endereço. Isso foi, né, também uma mudança radical, pelo menos dentro do contexto em que ela era só uma criança. E nós observamos, dentro desse contexto, que são situações que poderiam ser ditas como martírios na história de Santa Teresinha. Mas como ela mesmo relata que quer viver para cantar as misericórdias de Deus, ela narra o próprio sofrimento de uma maneira poética. E eu acho isso incrível. Mas enfim, são 3 etapas a história da vida dela. E eu diria também que são 3 martírios: o falecimento da mãe, a ida da irmã Paulina para o convento, quem ela chamava de mãe, que era a irmã mais velha, que ela Sim, tinha muito contato. Então, para ela foi um sofrimento, tá? E aí veio o terceiro martírio, que foi o físico propriamente, quando veio a tuberculose, né? Então, e quando eu citei que ela narra o sofrimento de maneira poética, ela narrar todos esses eventos, a confiança na misericórdia divina, sempre enfatizando a graça, sempre enfatizando todo o cuidado que ele teve com ela, né, de passar por tudo isso, mas ter ali as irmãs, mas ter o pai, e nunca se sentiu abandonada, sempre se sentiu e se permitiu ser como uma criança no colo de Deus, né? Até o jeito que ela se direciona a ele. Meu bem amado, o bom sim. Deus. Quem lê os meus poemas vê que eu uso um pouco disso também. Né? Enfim, e é de uma delicadeza que você se emociona, né? E Santa Teresinha, ela tinha ambições bem, eu diria, audaciosas, né? Então, é uma vocacionada à clausura,
com coração missionário. Ah, pensou? Tá E vendo? queria ser tudo, né? E queria ser tudo. E dentro é uma das mensagens que mais são propagadas a respeito de Santa Teresinha, eu escolho tudo. No coração da igreja, eu serei um amor, serei tudo, portanto. É uma reflexão que ela retirou, inclusive, da primeira carta de São Paulo, capítulo 13, 12 e 13. E ela vai vivendo ali a pequena via de santidade de uma maneira surpreendente. Ela fala dos grandes santos, ela fala dos doutores que fizeram coisas heróicas, mas ela transforma aquela simplicidade em algo tão grandioso que não tem como você não se apaixonar. É de uma humildade extrema, de você se colocar, Senhor, eu aspiro isso, mas eu só sou capaz de fazer isso. Então eu vou dar o meu melhor nisso daqui. E interessante que após ela finalmente ter recebido a aceitação para entrar no Carmelo com a idade que não podia, né? E aí, na carta que ela recebe, dizia que ela ainda teria que esperar até depois da quaresma, eram cerca de 3 meses, e ela, vou viver esses 3 meses da melhor Relax, maneira, de boa, né? E pensando em aí, Deus. não, e tipo, você vai pensar assim, eu vou praticar grandes penitências. Gente, ela relata que ela fazia isso que eu tô fazendo. Evitava se encostar na cadeira, ficar assim. Senhor, é o que eu posso fazer. Então, qualquer gesto em que ela percebia que era possível oferecer algum sacrifício, Por amor, né? por Amor a amor, Deus. ela fazia. Algum gesto, algum favor, alguma caridade, simples. A tua caneca tá aqui e tu tá querendo. E ela passava essa caneca como se fosse, sabe, com tudo que ela tem, com toda a ternura que ela tem. Então, a habilidade de transformar a simplicidade na santidade mesmo. E se levarmos em consideração, eu sempre consegui perceber nitidamente a santidade de Teresinha, porque é tudo muito bíblico. A mensagem do Eu Serei o Amor, Carta de São Paulo, porque eu ser santa é você voltar a si mesmo. Sim. É você ser você mesmo. A soberba é que é quando você quer alcançar algo que não te cabe. Sim. Entendeu? Então é muito bíblico, é muito teológico. E pelo menos enquanto catequista, que eu já era catequista, quando conheci a história de Santa Teresinha, gente, tá aqui todo o evangelho na história dela. Não tinha como. E, nossa, isso é de uma profundidade, de um ensinamento, porque talvez nós vivamos entre jovens, entre pessoas que conhecem a santidade, conhecem a nossa doutrina, e talvez entrem em um conflito, porque talvez a santidade lhe seja lhe mostrado como algo impossível, sabe? E como é fundamental, como é importante, como vem a ser até essencial o testemunho de uma santa tão carismática, tão simples, que mostrou ali a pequena via, na simplicidade, nos gestos comuns, que é possível ser santo, Sim. sendo você mesmo. No dia a dia, sendo você fazendo pequenas coisas, entregando a Deus, né? Sim, E o interessante que ela falou, que ela, na clausura missionária, né? Sim. É presa, presa, mas no bom sentido, a gente entende, né? Clausura. Presa, mas com aquele um ardor, de né? querer ir, né? Sim, Tanto é que ela é, se eu não me engano, é padroeira do Padroeira é EJS, padroeira patrona do das EJ, das missões. das missões, missões. né? Sim, E aí, interessante isso, né? Como ela conseguiu passar essas duas expressões daquela obediência de clausura, de ficar ali, sim, e de também querer sim. ganhar o mundo, né? E aí é onde ela nos abre novamente os horizontes.
Porque talvez quando se imagine um missionário, é alguém que está aí peregrinando nas Sim, ruas com um mochilão nas costas, né? Então, toda aquela experiência que ela fez durante a espera para entrar no Carmelo, após a sua entrada, ela continuou vivenciando. Isso só veio amadurecer. Dentro da rotina carmelitana, carmelita, ela teve essa experiência de missionária juntamente com as outras irmãs. Né? Então, não necessariamente precisava ser algo grandioso, mas ela conta, por exemplo, a história de uma irmã que era cismada com ela, né? Então, ao invés de revidar, ela tratava com todo o amor possível, né? E até eu entender o sentido disso, eu imaginava assim, nossa, ela era muito virtuosa mesmo de segurar e conseguir. Mas não, ela viu o próprio Cristo. E ela disse, não, chegou a me perguntar por que que toda vez eu lhe dava um sorriso. E eu disse que era porque ficava feliz, mas intimamente sabia que era porque via o próprio Cristo nela. e aí, até tava tentando lembrar aqui quando eu tava falando, essa questão das rosas, né? Como é Uhum, que é essa questão das rosas com Santa Teresinha? Como é que a... Porque interessante que do EJC o símbolo é a rosa, né? Que é o próprio Cristo, né? Sim. E aí, essa questão da missionalidade dela passa também por essa... Eu penso, né? Pela uhum. questão da rosa, né? Do De céu entregar mandarei uma chuva de rosas. chuva de rosas. É um trecho de um poema, na verdade. Mas ela cita as rosas também como os grandes santos e doutores. Ela é doutora da Ela foi igreja. proclamada doutora da Da igreja igreja. e também especificamente da infância dos meninos, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver com o menino Jesus, que ela fala muito sobre. Tem muitos poemas, muitas coisas escritas sobre o menino, né? Sim, Santa Sim, Teresa do Menino ela da infância, alguma Jesus. coisa assim também, doutora da igreja e dos meninos. Nossa. Enfim, o desejo ardente de ser missionária que fez com que ela despertasse para isso. Ela escreveu muitos poemas e até a própria autobiografia já doente. Tanto que a gente percebe na mensagem dela, na redação dela, o tom de despedida e também ela própria já mencionando que aguarda o céu, que espera cantar com os anjos, enfim, ela mesma já vai profetizando. E claramente alguém que teve toda a sua vida entregue, toda aquela vida de santidade, ela estava próxima de viver essa grande plenitude finalmente, né? E como que isso viria a transbordar? Aí vem a frase: passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Do céu mandarei uma chuva de rosas. Né? É, antes mesmo do Carmelo, ela já tinha essa preocupação missionária. Sim. Ela já tinha essa inclinação da filiação espiritual. Nós sabemos, inclusive, do testemunho de um condenado que ela chama, conhecido como Pranzini, estava condenado à pena máxima Sim. e ele tipo, vai morrer, ok, mas ele ainda tem a salvação eterna, né? E aí, posteriormente, foi relatado, naqueles mesmos dias, saiu no próprio jornal de que ele havia solicitado ao sacerdote que estava presente para beijar o crucifixo, né? E aquilo para ela foi um sinal. Então, ela já tinha esse ardor missionário. Então, eu não posso sair da terra, eu vou para o céu, eu vou me encontrar com o meu amado, eu vou viver a plenitude, mas a minha essência é essa. E eu digo para vocês que, como uma verdadeira devota de Santa Teresinha, eu
eu diria que eu encho o saco dela demais. Entendeu? E eu posso dizer que toda essa assistência, ela realmente, ela é muito presente mesmo. Acessível, né? É, de se permitir a essa intimidade mesmo, de se permitir que você chegue a ela, que você ore, que você peça. Eu não gosto de fazer pedidos, não gosto. É, essa parte da devoção realmente não vai de encontro ao meu processo. Respeito quem Sim. pratica, mas não vai de encontro à minha realidade, que você faz pedido e espera uma rosa, né? Mas eu respeito. Então, não é essa experiência de devoção, de veneração que eu tenho com Santa Teresinha. É mais um diálogo mesmo, e eu tenho ela muito por intercessora e alguém que verdadeiramente me guia, me conduz de algum modo, me aponta. Depois de Nossa Senhora, ela está ali. E claramente um modelo e uma inspiração. Sim. Uma santa que a gente pode dizer assim, se fosse para dizer, resuma Santa Teresinha no amor, né? Então foi Sim. uma vida dela, morreu jovem, né, com 24 anos, mas foi uma vida dedicada ao amor, né, como você Ao falou. amor. Todas as coisas que ela fazia era para honrar, né? Era demonstrando amor por Jesus. Então, desde pequena até a entrada dela no Carmelo em si, né? Ela é esse exemplo de uma santa que dedicou realmente, a gente pode dizer, um santo é uma santa que se dedicou sim, fielmente 100%. A primeira imagem que a gente pode pensar, o primeiro nome é de Santa Teresinha. Com certeza. E aí, pegando esse gancho, falando Sim. desse amor, experiências que você teve com Santa Teresinha, nós tivemos recentemente, que quando o episódio for ao ar já tem passado, Tem passado. Ai, mas Tivemos recentemente nós a tivemos uma vinda, né? visita aí, hein, Cleiton? Tivemos uma visita especial aí muito especial. das relíquias que foram trazidas Sim, aqui para Teresina, né? Queria que você sim, falasse quais foram essas relíquias, até para falar para o nosso sim. público aqui, para que eles terem esse discernimento do que aconteceu, dessa chuva de rosas que aconteceu aqui em Teresina. Quais foram essas relíquias e qual foi a sua experiência pessoal de ter ido lá, que a gente sabe que você foi, Sim, através de um besourinho que soprou aqui no nosso ouvido. tudo bem. Como é que foi essa experiência de você ter ido lá, de você ter se visto de perto essas relíquias? Sim. O que você sentiu? Como o discípulo de Emaús, como que abrasou seu coração quando você esteve por lá? Olha, foi uma experiência que surpreendeu até a mim mesmo, porque eu não esperava que teria algumas reações. Sim. A respeito das relíquias, a urna traz pedaços de ossos. É uma relíquia de primeira classe, como a gente chamou, primeiro grau, como a gente chama. Porque são restos mortais, é parte do próprio corpo. Então é de primeiro grau. E aí de segundo grau é que são objetos que pertenceram, Sim. enfim. E ainda tem o de terceiro grau, que é quando você é um objeto de um devoto que tem contato direto com uma relíquia de primeiro grau. Ou seja, inclusive algumas pessoas, quando iam divulgar a respeito da programação, diziam, leve a rosa e encoste lá no relicário, encoste na urna. Que aí você vai ter uma relíquia de De terceiro terceiro grau. grau. A lógica das pessoas. Enfim. E aí, foi uma surpresa para mim, porque eu não sou muito dessas coisas palpáveis. Eu vivo a minha experiência, mas não precisa, sabe? E eu fiquei surpresa porque no momento antes da chegada na catedral, eu já estava lá. Nós tivemos o terço e uma adoração enquanto aguardávamos, e eu já estava chorando. Eu sim. E aí, um menino, eu fui acompanhada, né, com um catequizando. Aí ele disse assim: ainda nem chegou a hora as relíquias, tu já tá desse jeito. E essa foi a minha experiência. Nós contamos com uma incrível homilia de Dom Jacinto. Eu não poderia esperar menos.
porque estive num retiro com Dom Jacinto e ele já deixou escancarada a devoção para a Santa Ah, Terezinha, sim, ele é, né? Eu muito também, devoto. devoto. E aí foram 3 dias em que ele falou de Santa Terezinha, né? Num retiro espiritual que eu tive a oportunidade de fazer, como ele sendo diretor. E aí, homilia incrível, a comunhão, tudo, e aquela coisa da presença mesmo, sabe? As Sim, sei relíquias, que eu ia perguntar. as relíquias, a Igreja Católica, a luz do Espírito Santo, ela verdadeiramente alcançou a misericórdia divina de nos conceder sinais visíveis e palpáveis, Sim. como um gesto divino de reconhecer a nossa limitação humana, de alcançar algo tão grandioso só com o caráter espiritual. A gente às vezes necessita pegar, ver, palpar. E vivi essa experiência de sentir verdadeiramente a presença. Não satisfeita, fui hoje de novo. Né? Estive na catedral, estive no Carmelo. Se talvez eu fique. Talvez eu vá de novo, pode ser. E foi assim, eu acordei, eu disse, eu acho que se eu calcular bem, dá pra ir antes de trabalhar. E Se essa, acordar bem cedo. né? E eu calculando assim, dá certo. Enfim, e fiz essa experiência. Na, na chegada na catedral, realmente eu não estava preparada. Até porque a programação mudou naquele É, dia. teve um atraso, né, Teve um dessa atraso. Então, chegar, vinha chegar. pelo voo, depois veio por meio terrestre. Ao meio-dia já estaria na catedral, ao meio-dia começou o traslado. Né? Então, houve esse atraso. E eu já tinha outro compromisso. Eu fiquei meio, né, agoniadazinha, meio no conflito. Consegui aproveitar bem a celebração, mas porque a mente estava um pouco dividida. Então, hoje a minha experiência no Carmelo foi bem mais. Nossa, e aí eu fui, de fato, toquei, e aí silenciei, vivi aquele momento. Eu diria que eu consegui até dialogar com a minha santa, né? E foi incrível, de verdade. E até mesmo porque eu também eu tenho essa sensibilidade de me alegrar simplesmente por ver outras pessoas prestando culto, Prestando. venerando. E aí, nossa, as pessoas se derramam, as pessoas acreditam mesmo, e isso pra mim, eu fico encantada demais. Eu fico encantada com outras pessoas venerando. Assim. Não, mas é interessante porque, por exemplo, quem é devoto de um santo, no caso, Santa Teresinha, né? Quem é devoto, vocês tiveram a oportunidade de única de estar, no caso das relíquias, de estar ali no momento. Uhum. Por exemplo, eu sou de São José. Eu não vou ter uma experiência dessa, a não ser do lado da paternidade. Pronto, Sim, dizer sim. assim, mas estou dizendo, como ela falou, assim, coisas visíveis, palpáveis do santo. Então, para quem Sim, é devoto, seja de qual santo, né? Você ter essa oportunidade de participar, de estar num momento desse é massa, né? sim. Até mesmo para você conseguir visualizar. Quem conhece a história da santa, por Sim, exemplo, a gente teve acesso aí aos pedaços de osso, mas vamos supor quem viaja, né? O Carmelo de Lisieux guarda os objetos, sabe? Então você tem acesso ali ao crucifixo que ela usava, as vestes. Tinha também tem objetos que pertenceram aos pais de Santa Teresa, às irmãs. A imagem de Nossa Senhora que sorriu para ela. Né? Então você consegue voltar no tempo, vivenciar, ter uma memória verdadeiramente viva. Eu acho que é inexplicável essa experiência de sim, você não, com entrar certeza. com essa profundidade na vida de um santo que você tem devoção através das relíquias.
inexplicável. E lá no Carmelo, assim, como é que é? Tu falou da experiência que tu teve no Carmelo também. Sim, Como é que é lá? A gente pode ir toda hora, pode visitar, como é que não, é? Explica aí pra nós. A gente sabe que Carmelo é o pessoal É, falando na clausura, não, né? Como é que sim. é lá o Carmelo, assim, que tu pode dizer pra nós? Pra quem quiser visitar, enfim, como é a Eu estrutura lá? posso falar a partir da minha experiência, tá? Sim, Então, eu fiz acompanhamento e todos os encontros precisavam ser agendados. Inclusive, as celebrações no domingo, que tem na Capela do Carmelo, e aí elas ficam reunidas no locutório, que é o local que elas atendem. E aí, mas até nesse atendimento precisa ter um agendamento. Se você for para lá e ficar esperando, aleatório. não vai acontecer, né? Aí talvez aconteça porque aquelas irmãs agendaram com outra pessoa e você tem a sorte de ver. Às vezes é isso que acontece, tá? Mas é tudo por agendamento. Aí elas contam também, por exemplo, não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, né? Se comunicam por carta, carta pode, mas até isso também é restrito, né? Elas têm uma rotina, pelo menos na época do que foi me relatado, o despertar é às 4 e o dormir é às 11, né? Então tem seus momentos de silêncio, as atividades em conjunto, Das lá internas, né? e isso, a setorização das tarefas que acontecem. Tudo acontece lá dentro, então tudo que é do ano litúrgico solene aqui pra gente, que a gente, uma coisa mais ampla, elas vivem tudo lá Sim, lá. dentro. Somente a autoridade episcopal pode entrar nas dependências. E eu tinha uma curiosidade imensa, né? Eu disse, poxa vida, quer dizer que não posso. Sempre aquela grade dividindo a gente. Enfim. Mas elas são de uma plenitude. Todas as vezes em que eu fiz a visita ao Carmelo, a sensação que eu tive era de quem estava presa era eu. Nesse mundo imenso, sabe? Parecia que aquela grade pertencia ao meu mundo. Porque a plenitude delas, eu conseguia visualizar um universo lá dentro, uma coisa, o paraíso mesmo. E é essa sensação toda vez que que eu entro no Carmelo, todas as vezes, eu sinto o próprio céu, o paraíso aqui na Terra. Parece que é um local à parte, sabe? Até o céu é diferente. Uma vez eu descrevi isso. Disse, não, gente, aqui até o céu é diferente. As a luz é tudo muito diferente. O poder da oração realmente ele transforma um ambiente Sim, com certeza. a um nível absurdo, a um nível inexplicável. O clima daquele local, a celebração, e é tudo tão em sintonia, porque você vai a uma missa no Carmelo e até o tom que elas cantam é para permanecer naquela calmaria, né? E, enfim, eu fico assim. Bem, então é isso, minha gente. Você que está nos acompanhando, quer saber mais sobre Santa Teresinha, pesquise, ó, tem aqui um livro, Ensinamentos de Santa Teresinha, Meditações sobre a Pequena Vida. Tem aqui, mostra aí, Sim, cara. cartas de Santa Teresinha. Cartas de Santa Teresinha, tudo da minha biblioteca católica, que a gente fica mostrando o livro da minha biblioteca católica aqui, que é pra gente ver se consegue um patrocínio. Ele Inclusive, começa a ceder pra gente livro pra nós. inclusive, vocês que estão em processo de santidade, escrevam, porque Nossa. vai que um dia algum de nós aqui vire santo. Aí não tem nada escrito nosso, não é não? Não é verdade? Não tem nada Exatamente. escrito nosso. Tem Escrevam. autobiografia, Escreva né? alguma coisa. Tem Sim, tem autobiografia, autobiografia. tem história de uma alma e ainda tem história de uma família. Ah, rapaz, muito Então bem, tem são muito dela, a né? conhecer. Verdade. Tem muito a conhecer. Muito bem, muito bem. Eu sabia e não sabia, agora eu lembrei. Que é, né? Tem até na minha biblioteca católica também, viu? Minha biblioteca católica. É a história de uma História alma, e história história da de uma família. História de Muito uma família. bem, é família. verdade, tem lá. Exatamente. E é isso.
nós tivemos esse nosso episódio especial sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha não é do Menino Jesus, é rogai por nós. E agora nós temos aqui um quadro, uma dinâmica no nosso Santo Pod, que é chamado Escolha Santa. A gente vai fazer aqui para você 3 perguntas. Você vai escolher uma coisa ou outra, ou as duas, ou nenhuma, enfim. Sim. De acordo com as suas experiências, de acordo com o que o Espírito Santo lhe soprar. Certo? Cleice aí vai iniciar. Vamos iniciar aqui com uma leve. Vamos lá, Micaele. Primeira pergunta. Alcançar a santidade através da pequena via de Santa Teresinha ou purificar-se plenamente através dos escritos da noite escura da alma de São João da Cruz? Santa Teresinha. Por que será? Querendo ou não, envolve. Você Sim. tem uma sintonia em todos os escritos dos santos carmelitas. Né? Então, Santa Teresa d'Ávila, de algum modo, ela também cita a Sim, Noite sim. Escura. Santa Formadora, Teresinha né, também Carmelo. cita. Acho que quando você pega a via de um santo carmelita, querendo ou não, você vai variar dos outros. Próxima pergunta. Sim. Ajudar na reformulação de uma ordem carmelita para o alcance e santificação de mais almas ou catequizar uma geração inteira de uma paróquia? Gente, foi muito planejado isso aqui. Eu amo ser catequista. Não, mas é interessante, toda vez que a gente pergunta algo sobre catequese, escolhe catequese, né? Eu amo ser Interessante. catequista. E olha, eu senti o chamado para vida religiosa, mas essa coisinha aí, catequese. Meu Deus, eu não sei explicar. Acho que é o local que eu me sinto mais à vontade no mundo. A catequese está começando a me incomodar também esse chamado, sabe? Olha. A catequese Olha aí, tá começando. Tá Cate- começando. Eu acho que não é vai demorar ministro muito, da não. Eucaristia, da comunhão Da eucarística. comunhão eucarística, Tá tá? vendo? Estamos E prestes. catequista. Estamos prestes já. Pelo menos do Ministério da Eucaristia, a gente está de Ministro caminho. extraordinário da comunhão eucarística. O Nossa. Messi, que não é o Messi que joga. Exatamente. E por último, Micaele, mas não menos importante, essa é o silêncio de Maria ou a coragem de Paulo? Eita. Mas é importante ambos. Para cada situação. Mas que eu tenho buscado mesmo, de verdade, silêncio de Maria, é porque eu já sou muito agitada. Se eu pegar a coragem de Paulo, né, eu já sou uma pessoa que precisa, né, como Maria, guardava Sim. tudo em seu coração. Isso. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Micael, por sua presença. Foi um episódio muito inspirador, muito informativo, muito formativo, né? Sobre Santa Teresinha. Então fica aí para a galera que está nos assistindo, né? Se aprofundar mais, procurar mais sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Tem livros, os livros aqui que nós mostramos, né? Então vale, não vou dizer assim vale a pena, mas porque uma questão assim. Não, pronto, vale a pena você doar seu tempo, né, para conhecer Santa Teresinha, conhecer o amor, ver um exemplo de santidade e de amor, né, por Jesus. Então nós tivemos aqui a Micaele presente nesse episódio, que nos falou muito bem sobre Santa Teresinha. E nós temos um presente para você. Qual é o nome mesmo dela completo que a gente falou no começo? Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Para você, um presente Ah. aqui. Sagrada Face. Uma oração à Sagrada Face, né, para você colocar lá no seu altar, usar nos seus momentos de oração, Muito obrigada. De verdade. certo? Cleice, alguma consideração final, alguma coisa a acrescentar? Sim, agradecer a Micaele, porque além da formação que a gente teve aqui, uma formação sobre Santa Teresinha.
A importância da catequese, né? A gente tem falado muito sobre isso, do quanto é importante que a catequese seja mais fortificada, seja mais fortalecida, e aí a gente trazer a Micaele, que é notadamente uma pessoa apaixonada pela catequese, foi muito bom. E também trazer a vida dessa santa que dedicou No 20 nosso santo de casa. 24 anos da sua vida. Aí, ó, gente. Tem gente que já viveu 30 e não dedicou um pra Deus, ó. Tem tempo, ela dedicou 24 anos da sua vida nessa conversão. E muito bom, muito bom, muito bom, muito bom papo. Ativou a minha criatividade, que eu fiquei tentando decifrar o que seria essa sigla nardo aqui na minha cabeça. Foi muito bom, muito bom. Gostei desse episódio, foi muito bacana. Então vale a pena você ir atrás de informações sobre Santa Terezinha, sobre o Carmelo. Sim, né? visitem o Carmelo, Visitem o Carmelo. conheçam, vale muito a pena, de verdade. Não esqueça, por agendamento. Não vão lá à toa não de seu. Tem que agendar. E é isso, nós estamos aqui em busca da santidade. Micaela, alguma consideração final que você queira deixar? Alguma mensagem? Pode ficar à vontade. Eu estou muito grata pelo convite, né? Então, apesar de ser muito devota de Santa Terezinha, de certa forma vem uma certa insegurança de falar a respeito da mesma, né? Porque também me sinto muito pequena ainda, eu acredito ter muito a aprender sobre a santa. Ela escreveu muito, né? Então, e a gente está sempre descobrindo um pouco mais sobre essa profundidade, sobre essa essência. Então, vale muito a pena mesmo, como vocês já citaram, a conhecer, a se aprofundar, a se encantar com Santa Teresinha. Ela tem tanto a nos inspirar, tanto a nos ensinar. E na simplicidade. Sim, sim. Viu? Então, muito obrigada, né? Eu que estou grata realmente pelo convite. E E é isso, meu povo. seja catequista. Seja catequista. Acho que Seja esse ano sai o catequista, mais um catequista lá para a paróquia São Pedro Apóstolo. Olha aí. Esse ano sai. E você que ainda não é inscrito, gente, nós estamos prestes a bater 1.000 inscritos. Olha que Falta um pouquinho. de Então, nada. se você que ainda não é inscrito, tá assistindo esse episódio, se inscreva, curta esse episódio, comente, ative lá o sininho para ele fazer quando sair um episódio novo para você assistir. Micael também tá na missão de espalhar lá pelos amigos dela, as tia, pegar o telefone do pai, da mãe, dos tios, entrar lá no YouTube e se inscrever. A gente precisa bater 1.000 inscritos. Precisa não, a gente vai. A gente quer. Tá perto. Então é isso, meu povo. Esse foi o nosso episódio 19, que sai no YouTube, 7h30, quinta-feira, toda quinta. Santo Pode, podcast que fala de Jesus. Valeu, um abraço. Oi.